Saudações a todos, vocês que estão meditando, estamos meditando juntos, a palavra do Senhor, como nos foi dirigida pelo evangelista São João, o quarto evangelho. 3 evangelistas chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque são parecidos. Um é diferente, João, ele tem um outro esquema para apresentar o mesmo Jesus Cristo. Estamos vendo o livro dos sinais. São João destaca esta palavra sinal, de preferência a milagre. O extraordinário é indicativo de alguma verdade, da vontade do Pai. É indicativo para os discípulos onde eles devem estar. Ali estavam, na beira do lago, no momento em que a multidão se reúne para ouvir Jesus, mas também se reúne em busca de alguma coisa. Viram os milagres, viram as curas, e ali tinham fome. Os discípulos têm que aprender a buscar soluções. Filipe entra com uma solução, André entra com outra, e assim deve ser. Eles devem todos procurar soluções, e soluções eficazes, para que o povo tenha com que se alimentar. Jesus continua e diz o capítulo 9 de São João, capítulo 9, ao passar, então Jesus está andando. O que nós dizíamos no início, a primeira parte do evangelho acontece na rua. A formação dos discípulos começa na rua, não dentro de casa com paredes fechadas, não dentro da sala de aula, não dentro do convento, nem dentro do noviciado, nem dentro do seminário. Na vida, na rua. São João, assim é o esquema de São João. Estou transmitindo o que o Evangelho mostra para nós. Jesus vai passando de um lado para o outro. Depois ele recolhe a turma e aí vão conversar numa sala. Depois de terem visto a vida como ela é, a partir da existência, se faz a reflexão teológica posterior, para não ficarmos com teorias que depois têm que ser aplicadas a uma realidade que não existe. Cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus está passando e ele vê um homem que não via, um homem que era cego de nascença. Jesus passa e vê. Nós, às vezes, passamos, vemos e continuamos passando sem nos interessar. Outras vezes passamos e não vemos nada. Tem gente que não vê nada, vai passando, não vê nada, nada acontece. Acontece, muita coisa acontece. Jesus passa, vê e vê um homem que não via. E aí começa uma história, capítulo 9 inteirinho, uma história cheia de significado, cheia de movimento, muito agitado. O que acontece logo no começo deste encontro? Os discípulos, que são os principais nesta escola, os discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse cego? Por que esta pergunta? Veio um homem cego, imediatamente os discípulos dizem: quem pecou? Eles fazem uma ligação da cegueira com o pecado? Qual é a ligação da cegueira com o pecado? Bom, aí está o ensinamento dos escribas, como vemos no Evangelho de Marcos. Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas, na cura de um possesso. O que é que os escribas transmitiram nesse sentido? Transmitiram que os males desta vida são punição dos nossos pecados. Então, este homem é cego, ele pecou e foi punido com a cegueira. Simples, a coisa está resolvida. Sim, mas ele não pecou, então os seus pais pecaram. Porque já o deuteronomista, no passado, tinha dito que Deus vai castigar os pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, uma visão estreita, uma visão rigorista do próprio Deus, que se encontra dentro da Bíblia, por uma escola chamada a escola deuteronomista. Bem, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego?
A pergunta é direta, é clara, mostra uma ideologia religiosa de dominação, alguma coisa que é estranha. Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram. Nem ele, nem seus pais. Essa cegueira não tem nada a ver com o pecado, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Então, o capítulo se abre com essa visão que Jesus tem de um homem que não vê, de um cego de nascença, e se abre com a grande pergunta: quem é pecador? E todo o capítulo vai desenvolver este tema num movimento muito ágil, muito intenso, muito agitado até, para se definir quem é o pecador. Então, Jesus cura este homem, cura no dia de sábado. Depois vão perguntar a Jesus: o senhor não tem segunda, terça, quarta-feira para curar? Por que é que tem que curar no dia de sábado? Ele sabe o que ele está fazendo. Ele cura no dia de sábado. Aí vem a grande discussão. Quem foi que abriu os teus olhos? Este homem é um pecador, porque fez isso num dia de sábado. Devolveu a vista a um cego no dia do Senhor. Isto é pecado, dizia eles. Então, quem é pecador? O homem cego é pecador? Os seus pais são pecadores? Agora, os fariseus, os opositores de Jesus, vão dizer: pecador é Jesus, porque fez o que fez no dia de sábado. Depois chamam os pais do cego, que ficam com medo, porque sabiam que podiam ser expulsos da sinagoga. E dizem: ele já tem idade, perguntem para ele. Perguntam para o cego, e o cego vai dizer: vocês estão querendo se tornar discípulos dele? Tanta insistência. E a resposta dos fariseus, no caso: você é um pecador e quer nos ensinar? De novo, aquele jogo: quem é o pecador? Quem é o responsável, enfim, pela cegueira e pelo pecado do mundo que aqui está? Bom, no fim, tudo se acalma, todo mundo vai embora, este homem está curado, ele é expulso da sinagoga, então não pode mais participar. Aí vem um momento de serenidade, Jesus se encontra com aquele que fora cego, eles conversam, ele descobre, ali é revelado a ele quem é Jesus, e a cena toda termina de uma forma muito curiosa. Então Jesus disse, no versículo 39 do capítulo 9, para um discernimento é que vim a este mundo. Discernir quem é o pecador, para um discernimento. Para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isto e lhe disseram: acaso também nós somos cegos? Eles sabiam o que Jesus estava falando, entendiam. Eles falaram: nós somos cegos? Jesus diz: não, vocês não são cegos. Porque se fossem cegos, não teriam pecado. O cego que era cego não era pecador. Se vocês fossem cegos, vocês não seriam pecadores, mas vocês enxergam. Por isso o pecado de vocês permanece. O fim de toda a história, quem é o pecador em todo esse capítulo? O fariseu. Aquele que se considerava justo, aquele que estabeleceu o grande julgamento contra este e contra aquele. Se vocês fossem cegos, não seriam pecadores. Mas a cegueira não é consequência do pecado? Jesus inverte tudo e joga a responsabilidade sobre os fariseus. O pecado de vocês permanece porque vocês enxergam. Enxergam sem querer ver. E aí o pecado é muito maior. Neste capítulo há este momento da expulsão da sinagoga. Por isso alguns interpretam o capítulo também como o momento em que a parte judaica mais estrita do povo, depois da destruição do templo,
se separa da parte judaica que tinha aderido a Jesus Cristo. Seria o momento da separação, por isso a expulsão, a separação dos cristãos e dos judeus que permaneceram judeus. É um ponto histórico que está aqui por trás, que é discutido, mas que tem um fundamento bastante sólido.